E eles conseguem, choquem, colocar determinadas doenças dentro dessas nuvens em determinadas regiões para enfraquecer uma determinada população. Eu sei que vocês querem descansar dessa minha cara de demônio. Mas esse assunto é muito pedido por vocês, então vamos lá. South Dakota, 2013. Quase 2.300 vacas foram mortas por causa de um frio extremo que passou ali na região, totalmente atípico. A neve subiu tanto, mas tanto, que sufocou as bichinhas. A temperatura em regiões vizinhas, ou seja, num raio de 50 quilômetros de distância, era de 19 graus Celsius. Em 2003, milhares de lhamas e alpacas também, como resultado de um clima não convencional e totalmente anormal na região do Peru. No ano seguinte, então, uma chuva de granizo com granizos do tamanho de bolas de futebol destruíram várias cidades pelo mundo. Dos Estados Unidos à Sérvia, o granizo era tão grande, mas tão grande, que eles danificaram inclusive aeronaves que tiveram que fazer pousos de emergência. Em 2017, eu peguei o maior furacão da história da humanidade, o furacão Irma. E eu juro pra vocês que eu pensei que eu ia morrer. Esse clima bizarro e extremo é a maneira com a qual a natureza está tentando nos dizer que existe alguma coisa errada. E em adição a tudo aquilo que eu já disse antes, todos os dias existem tornados, chuvas torrenciais, tornados de fogo. Oi, sim, tornados de fogo. Oi, sim. É isso mesmo que vocês ouviram. Por mais de 150 anos, os cientistas acreditavam que isso acontecia por causa do aumento do monóxido de carbono na atmosfera. E que isso, naturalmente, causaria o suposto efeito estufa, aumentando a temperatura de todo o globo. Mas o que está acontecendo no caso é totalmente o oposto. E se você me assiste há um bom tempo, você sabe muito bem que eles podem manipular a abertura e o fechamento da camada de ozônio quando eles querem. Então, fomos enganados, talvez? Vamos tentar pensar positivo e achar que tudo foi uma grande coincidência. Esses eventos de temperaturas muito frias parecem estar totalmente opostos àquilo que os pesquisadores e cientistas acreditavam que era. Então não é estranho e nem anormal que exista tanta desinformação sobre esse assunto. Porque no fundo tá todo mundo confuso. É o cientista, é o civil, é o ativista, todo mundo perdido. Então, o que exatamente está acontecendo? Os especialistas acreditam que o que está causando tudo isso está bem de frente aos nossos olhos. Tecnologias que tinham o propósito de ser apenas de observação e previsão da temperatura no futuro, que nos foi dito que era implementado para nos proteger de catástrofes que poderiam estar ali nos ameaçando, estão na verdade acabando com tudo, acabando com o clima, acabando com os oceanos e acabando com a vida nesse planeta. E pior, quem acredita nisso tudo que eu falei é doido, é paranoico, tá sendo perseguido, né? Tem sempre isso. Ai, coitado, isso aí é doido, paranoico, coitado. Não. Ou seja, tudo, 100% tudo arquitetado para nos convencer de que a nossa percepção da realidade está equivocada, quando é exatamente o contrário. A manipulação é bem feita, né? Como diria Damares, o cão é muito articulado. Ai, eu amo essa frase. O cão é muito bem articulado. Aqui nesse canal eu trago para vocês assuntos para que a gente aumente a nossa consciência global, para que a gente deixe a nossa vida, nosso egoísmo de lado e passemos a analisar tudo isso que está acontecendo não como indivíduo, porém como comunidade. E também ofereço a possibilidade para que cada um de vocês se engaje na responsabilidade para com o todo. E é por esse motivo, então, que hoje nós estamos falando sobre esse assunto. George Orwell disse, abre aspas, "It is a time of universe deceit, telling the truth
is a revolutionary act. Ou seja, é um momento que o universo nos engana. Contar a verdade é um ato de revolução. E eu lhes convido a prestar bastante atenção nesse vídeo aqui, porque eu vou expor para vocês a geomanipulação que estamos sofrendo e que está bem diante dos nossos olhos, mas a gente não percebe porque a gente está preocupado demais com o nosso eu. Carl Sagan disse em seu livro: I have a foreboding of an American and in my children's or grandchildren's time, when awesome technological powers are in the hands of a very few, and no one representing the public interest can even grasp the issues. When people have lost the ability to set their own agenda and or knowledgeably question those authority. Se você achava que controle do clima era apenas ficção científica, fique tranquilo, você não está sozinho. Mas caso você não tenha visto essas reportagens da China, prepare-se, porque o buraco é mais embaixo. Mas a culpa não é nossa, a culpa é da falta de informação que existe sobre esse assunto. E principalmente a culpa está em não falar sobre engenharia de clima. Os governos agem como se simplesmente isso não existisse. De fato, a primeira potente tecnologia de fazer chover foi criada há mais de 100 anos atrás, em 1891. Porém, ela só foi descoberta em 1947 pelo público, por causa de uns documentos que foram encontrados sobre a criação de nuvens artificiais. O nome do projeto era Projeto Cirrus ou Projeto Cirrus, que é por causa daquela nuvem que se chama Cirrus, sabe? Pois é, eles estavam gerando nuvens Cirrus em laboratório, ou seja, gerando no laboratório mesmo, que é lá fora no céu, sem ninguém saber. E em 1947 isso tornou-se público. Em 1952, essa mesma técnica de gerar nuvens foi utilizada como estratégia bélica nas guerras que aconteceram por aí. É então que em 1962, o presidente Lyndon Johnson declara, abre aspas, quem comanda o clima, comanda o mundo. E só por aí você já tira, né? Que tinha ali alguma coisinha. Naturalmente, poucas pessoas pensaram, e até o próprio criador da técnica de fazer chover pensou que isso poderia ser utilizado para o meio bélico, né? Talvez ele quisesse só regar as plantações dele na seca. Então, programas como o Project Popeye passaram totalmente despercebidos na década de 60. Esse projeto, ele mirava nuvens acima do Vietnã, aumentando assim severamente a quantidade de nuvens e tempestades muito devastadoras na região durante a Guerra do Vietnã. Também houve um projeto similar na mesma época ali, só que na região de Cuba, tentando acabar com a plantação de cana-de-açúcar do país, fazendo com que eles perdessem a maior exportação, ou seja, o maior produto de exportação deles, que é a cana-de-açúcar. Uma plantação inteira, um ano inteiro foi perdido. E vocês sabem que países subdesenvolvidos, países de economia fraca, sobrevivem da exportação de matéria-prima. Então foi um ataque planejado em Cuba. Ken Caldeira é cientista e pesquisador da atmosfera. Ele disse que esses projetos eles são capazes de criar tsunamis gigantescos. E eles conseguem, colocar determinadas doenças dentro dessas nuvens em determinadas regiões para enfraquecer uma determinada população durante uma guerra. Qualquer semelhança com tudo isso que passamos e estamos passando ainda em algum local é mera coincidência, tá? E essa discussão ela é tão importante, mas tão importante que ela está sendo comparada com a descoberta do átomo. Só para vocês terem uma noção do que nós estamos falando.
Os cientistas dizem, abre aspas, uma nação pode ser derrubada sem sobrar nada, sem ao menos perceber que estão sendo atacados, achando que isso é apenas um desastre natural. Então não é como uma bomba nuclear que é jogada no lugar e destrói tudo do dia para noite. Não, é silencioso, é disfarçado de causas naturais. Esse foi o meu momento de silêncio. Obviamente, tudo mantido em segredo, ninguém percebe, e aí a gente, vida que segue, tenta remediar o que foi feito. E daí a causa sempre vai parecer como se fosse, isso aí é coisa da natureza mesmo, eu tenho que fazer coisa natural, a gente não... isso aí não tem, essa aqui. Muito... Em 1970, a ONU baniu esse tema das discussões, da pauta de discussões da ONU, eles tiraram esse tema. Ora, por que será, não é mesmo? Se você fosse um líder militar, você poderia destruir um país inteiro sem manchar sequer a reputação do seu próprio país, porque ia ficar muito feio, né? Olha lá o que eu ia falar os Estados Unidos, desculpa. Mas olha lá o que o país XYZ fez com aquele país coitadinho. Mas agora, se você vai e joga um negócio que é totalmente silencioso, que ninguém percebe, a reputação do teu país está limpa. Não só no teu país, mas com a ONU também, né? Então a geomanipulação nada mais é do que a criação de aparelhos que têm o poder de manipular a Terra. Terra. Então eles não controlam só o clima e a atmosfera, não, eles controlam o solo, eles controlam os oceanos, as marés, os ventos, a chuva. E aí vem os bonitos e fala pra mim, isso aí é aquecimento global. Por quê? Porque até com o aquecimento global é possível lucrar. E é esse o objetivo, não é? Bom, pelo menos do capitalismo. Eu não sou anticapitalista nem comunista, tá? Já vou deixar claro aqui. Mas é esse o objetivo, porque aí eu te vendo um carro elétrico. Olha só, vamos vender carro elétrico? Ei, vamos salvar o planeta? Não, porque isso vai continuar acontecendo, mesmo que você compre carro elétrico. E até com a pauta, só a pauta, aquecimento global, já é possível ganhar dinheiro. Porque os eventos que fazem e tudo, isso aí levanta muito dinheiro, gente, né? E a gente sabe muito bem que por trás desses eventos existem grandes empresas. Empresas que estão interessadas, são aquelas green company que chama, né? Nós somos uma companhia verde. É muita hipocrisia, desculpa, por isso que eu tô rindo. Pra gente... civis, normais, pessoas, humanos, é muito natural a gente assumir que tudo isso é feito pela natureza, porque a gente olha aquilo, a gente não tem como imaginar que o homem tá fazendo aquilo, então a gente fala, isso aí é normal, isso aí é natureza, então a gente assume, a gente... Tudo bem, é a natureza, é a força da natureza. Contra a força da natureza não podemos lutar. Mas existe uma rede de transmissão de neurofrequência no mundo todo que conecta tudo isso e faz tudo isso acontecer na hora que eles quiserem, como eles quiserem, onde eles quiserem e para quem eles quiserem atingir. Os governos alertam que esses aparelhos servem apenas para ler a atmosfera. Mas a informação que vem desses radares transmite uma espécie de onda. Uma micro-onda. E quando esses métodos são aplicados, é notável, você vê a frequência deles é medida em radar. Isso faz com que a atmosfera fique sobrecarregada de energia eletromagnética, causando uma reação elétrica que atinge toda a ionosfera, que é uma das camadas da atmosfera, fazendo com que ventos girem em grande velocidade, velocidades nunca vistas antes. É por isso que eu falei para vocês, eu passei pelo maior furacão da história da humanidade. E atrás do Irma vinha mais dois, a Maria e o José. E veio. E a gente sobreviveu. Então eles conseguem criar diferentes pressões altas e baixas em localizações diferentes, manipulando a região que eles querem que aquilo aconteça. É bizarro falar isso, gente, mas em palavras assim bem simples de entender, eles conseguem ligar e desligar a chuva a hora que eles quiserem. E direcionar também para onde eles quiserem, como se fosse uma espécie de chuveiro. Eu não quero que o chuveiro venha daqui, eu quero que o chuveiro venha dali. Vejam o
tamanho desse granizo. Gente, isso é qualquer coisa, menos água congelada. E as patentes de tudo isso que eu tô falando pra vocês é disponível na internet, então vocês podem pesquisar se vocês quiserem. Só que quando uma determinada área precisa de chuva e essa chuva é direcionada para essa determinada área, áreas vizinhas sofrem o processo reverso, causando calor e seca. Então os cientistas acreditam que o grande problema não é a mudança climática em si, mas sim os elementos químicos utilizados para provocar essas chuvas artificiais. Um desses elementos químicos é o alumínio. O alumínio não é um elemento natural, mas ele é criado a partir da decomposição de outros elementos, ou seja, ele é artificial. E hoje em dia, gente, existe alumínio em quase tudo que a gente toca, na água dos rios, na água que sai da torneira que a gente bebe e até nos picos mais altos das montanhas mais frias do mundo. O Dr. Russell B. Locke é neurocirurgião e ele está trabalhando em uma pesquisa para provar que o alumínio é nocivo sim ao corpo humano e principalmente para provar o excesso de metais tóxicos no corpo humano. Ele acredita que o excesso de alumínio no corpo humano deve estar ligado com processos neurológicos, como o Alzheimer, por exemplo, e inclusive até problemas renais. Mas o problema mais abundante causado por esses metais, ele não é físico, mas também ele afeta uma determinada parte do nosso cérebro que é responsável pela memória. Então, neurologistas e biólogos já comprovaram que pessoas que têm Alzheimer possuem um excesso de alumínio no cérebro. Só que isso não faz mal só não para o humano, isso faz mal também para a vida marinha, porque afeta diretamente as algas que são responsáveis por pelo menos 60% da produção do oxigênio na atmosfera, transformando, obviamente, né, como toda reação da respiração, esse oxigênio em CO2, que serve de alimento para outras criaturas do planeta, como por exemplo as plantas. Como se o acúmulo de plástico nos oceanos já não fosse suficiente, agora nós temos também então o problema do acúmulo do alumínio. Para impedir tudo isso, nada. Eu só tô contando pra vocês mesmo antes que esse vídeo seja deletado. Então é isso. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar um like, se inscrever no canal, ativar os sininhos das notificações e se o YouTube não te mandar os meus conteúdos, passa aqui pelo menos 1 ou 2 vezes por semana. Tem vídeo sempre segunda, quarta e sexta. Segundas-feiras é dedicado aos mistérios dos alienígenas e os outros dias é dedicado aos mistérios do planeta Terra e outros mistérios do oculto. E se você gosta desses temas, é aqui que você vai encontrar eles. Então é isso, gente. Muito obrigada por assistir o vídeo de hoje e eu vejo vocês então no nosso próximo vídeo. Um beijo e até mais!